Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Vamos estudar os capítulos, os livros de Enos e Palavras de Mórmon. E o tema é Ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Estudaremos as seguintes lições. Deus responderá a minhas orações. O Senhor pode me ajudar a influenciar minha família para sempre. Posso receber o perdão se exercer fé em Cristo. Ao me esforçar para guardar seus mandamentos, Deus me abençoará. Vinde a Cristo, que é o Santo de Israel. Deus vai agir por meio de mim à medida que eu seguir sua orientação. Fique aqui comigo para você aprender mais sobre esses tópicos. Assista o vídeo completo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, curta o canal. E a sua participação é muito importante aqui para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Bom, antes de entrarmos no primeiro tópico, vamos aprender sobre o livro de Omni, Amaron, Quemis, Abinadon e Amaleque. Cada um, por sua vez, escreve os registros. Mosias descobre o povo de Zaraena, que viera de Jerusalém nos dias de Zedequias. Mosias é proclamado rei. Os mulequitas haviam descoberto Coriantro, o último dos Jareditas. O rei Benjamim sucede a Mosias. Os homens devem oferecer sua alma como dádiva a Cristo, aproximadamente 323 a 130 a.C. Então, aqui um resumo do livro de Omni, tá certo? Agora, um resumo do próximo livro, que é Palavras de Mórmon. Mórmon resume as placas maiores de Nefe. Ele põe as placas menores com as outras placas. O rei Benjamim estabelece paz na terra, aproximadamente 385 depois de Cristo. Bom, primeiro tópico, Deus responderá minhas orações. Enos, no versículo 1, ele diz o seguinte: Eis que aconteceu que eu, Enos, sabia que meu pai era um homem justo. Quem era o pai de Enos? O pai de Enos era Jacó, que nós estudamos nas aulas anteriores. Então, ele sabia que o pai dele era um homem justo, pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor. E bendito seja o nome de meu Deus por isso. Ou seja, ele estava honrando Enos. Primeira coisa que ele fez aqui no versículo 1 foi honrar o seu pai, cumprindo o mandamento de honrar pai e mãe. E ele, no versículo 4, diz: E minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador, e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica por minha própria alma, e clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar a minha voz até que ela chegou aos céus. Então, Enos mostra aqui a sua fervorosa oração. Ele honrou o pai dele, ele quis continuar seguindo os ensinamentos do pai, e a coisa que ele fez aqui, o exemplo que ele nos deu, foi que ele se ajoelhou e clamou ao Senhor em fervorosa oração pelo dia todo. E ouvi uma voz dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados e tu serás abençoado. Olha só, Enos aqui recebendo a resposta de Deus depois de realizar suas orações. E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir, portanto, a minha culpa foi apagada. E eu disse: Senhor, como isso aconteceu? E ele respondeu-me: Por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes. E muitos anos hão de passar antes que ele se manifeste na carne. Portanto, vai, tua fé te salvou. Olha só, aquela oração fervorosa, demonstrando fé em Cristo, pedindo perdão para os seus pecados, fez com que o Senhor respondesse à oração de Enos, e ele pôde sentir no coração dele que os pecados dele foi perdoado. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, cometemos algum pecado na nossa vida, precisamos nos arrepender, este é o caminho. Demonstrar fé em Cristo, precisamos fazer a oração, pedir a Deus para que esse pecado seja perdoado, mas muitas vezes não é suficiente. Muitas vezes, dependendo do tipo do pecado que você comete, você precisa procurar o seu líder espiritual, confessar o pecado, prometer que não vai mais realizar aquele pecado, né? Se arrepender verdadeiramente, muitas vezes pagar um preço
cumprindo por um período probatório. Então, ou seja, dependendo do grau do pecado que você comete, não somente a oração é suficiente. Às vezes nós precisamos procurar um líder espiritual para poder confessar o nosso pecado, para demonstrar assim um verdadeiro arrependimento e ressarcir algum prejuízo que nós causamos a alguém, tá certo? E ele respondeu-me, bom, aí eu já disse, né, já li, por causa de tua fé em Cristo, a quem nunca o viste e nem viste antes, né, ele nunca chegou a ver, nem ouvir a Cristo, mas ele tinha muita fé, e essa fé foi suficiente para que o pecado dele fosse perdoado. Ora, aconteceu que após ter ouvido essas palavras, comecei a desejar o bem-estar de meus irmãos, os nefitas, portanto, implorei a Deus por eles com toda a minha alma. Então, não só ele se preocupou consigo mesmo, procurando colocar a vida dele em ordem, mas ele estava preocupado com os demais irmãos dele. E é aí que entra o exemplo também, né, de nós não nos preocuparmos somente com conosco, e sim o que eu posso fazer para abençoar a vida do próximo. E ele estava preocupado com isso, querendo abençoar os seus irmãos, e aí ele implorou a Deus, né, nessa oração, pedindo para que os irmãos pudessem se arrependerem. No versículo 10 diz: "E enquanto estava assim lutando no espírito, eis que a voz do Senhor me veio outra vez à mente, dizendo: Visitarei teus irmãos segundo a sua diligência em guardar meus mandamentos." Olha só, o Senhor ia visitar os irmãos de Eno por causa da fidelidade de Enos. Olha só o quanto você abençoa a sua família se você guardar os mandamentos. Então, a sua família é abençoada se você guarda os mandamentos. E é o que estava acontecendo com Enos, quando o Senhor falou para ele: Visitarei teus irmãos segundo a tua diligência em guardar meus mandamentos. E depois que eu, Enos, ouvi estas palavras, minha fé no Senhor começou a tornar-se inabalável. E roguei-lhe com muito empenho por meus irmãos, os lamanitas. E aconteceu que, após ter orado e me empenhado com toda a diligência, o Senhor disse-me: Por causa de tua fé, conceder-te-ei de acordo com os teus desejos. O Senhor ia responder às orações de Enos devido à fé que ele tinha. E assim os seus irmãos seriam abençoados. No versículo 15: Portanto, sabendo que eu, o Senhor Deus, podia conservar nossos registros, a ele clamei continuamente, porque me dissera: Tudo quanto pedires com fé, acreditando que receberás em nome de Cristo, tu receberás. Olha só, se a nossa oração for justa, se a nossa oração chegar até Deus, se nós pedirmos com fé, acreditando que nós podemos receber, o Senhor promete aqui que Ele vai nos conceder aquele pedido. Não muitas vezes no momento que nós queremos, e não muitas vezes responde às nossas orações se os nossos pedidos não forem justos. Então, o Senhor, Ele sabe exatamente aquilo que é melhor para cada um de nós. Mas uma coisa é certa, Ele sempre vai responder às nossas orações e vai fazer aquilo que é melhor para cada um de nós. Próximo tópico é: o Senhor pode me ajudar a influenciar minha família para sempre. Então vamos lá. De que maneira o Senhor pode nos ajudar a influenciar a nossa família para sempre? Primeiro, Nef 2, a gente tem esse exemplo. E aconteceu que eu, Nef, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber os mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor. E eis que ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Então, aqui Nef também demonstrando que ele obedecia e seguia as palavras do seu pai. Por essa razão, não me revoltei contra ele, como meus irmãos. E falei a Sam, contando-lhe as coisas que o Senhor me havia manifestado por meio do seu Santo Espírito. E aconteceu que ele acreditou em minhas palavras. Mas eis que Lamã e Lemuel não quiseram dar ouvidos às minhas palavras, e aflito pela dureza de seu coração, roguei ao Senhor por eles. Bom, se tem uma maneira que nós podemos fazer para influenciar nossa família, é ser exemplo. E Nef sempre foi esse exemplo aí de fé e em guardar os mandamentos para os seus irmãos. E ele orou, ele obedeceu sempre ao seu pai, né, Lei, e também sempre orou aí pelos seus irmãos, procurando aí fazer com que os irmãos pudessem
ser obedientes e receber assim as bênçãos. Mas Lamã e Lemuel, como diz a Escritura aqui, não deram ouvidos aí às palavras de Nefe. Que nós possamos ser exemplo aí para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, assim como Nefe fez, não só ser exemplo, mas fazer uma oração, pedir para que o Senhor abençoe outras pessoas dos nossos familiares, e dessa maneira nós podemos influenciar a vida deles através da nossa dignidade, através da nossa obediência aos mandamentos, assim como fez Nefe, assim como fez Enos, mas logicamente vai depender também do desejo, né, desses nossos irmãos aí em querer guardar os mandamentos e seguir ao Senhor. Infelizmente, Lamã e Lemuel não quiseram seguir o exemplo do irmão aí que era obediente a Deus. Nesse próximo tópico posso receber o perdão se exercer fé em Cristo. Eu gosto de colocar aqui as escrituras e como eu sempre falo, né? Eu ponho as escrituras aqui, eu leio, eu poderia só colocar os tópicos e comentar aqui, mas eu gosto de colocar as escrituras para que a gente possa beber a água da fonte juntos e para que vocês saibam exatamente aquilo que a Escritura diz e que a gente possa aprender aí lendo as Escrituras juntos e estudando juntos. Enos, no versículo 2: E relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus antes de receber a remissão de meus pecados. Então, ou seja, não foi uma coisa tão fácil, né, para ele receber a remissão dos pecados dele. Ele relatou aí que ele precisou orar fervorosamente, lutar ali para receber aí o perdão dos seus pecados. Mas mesmo depois de se arrepender, muitas vezes você pode se perguntar se os seus pecados foram perdoados. Então, você fala, puxa, será que o meu pecado realmente foi perdoado? Será que Deus realmente me perdoou? E aí você fica na dúvida, que você cometeu um pecado, quer colocar a sua vida em ordem, mas você não sabe se Deus realmente perdoou e aquele pecado fica vindo na sua lembrança frequentemente e você não tem a certeza de que seu pecado foi perdoado. Isso é um problema. Então, assim, uma vez que Deus realiza o perdão, ele já não mais vai se lembrar dos seus pecados e nós devemos também fazer o mesmo, não mais lembrar. Você vira a página da sua vida. Lógico que você, como eu disse, você vai guardar os mandamentos, vai se arrepender, não vai mais cometer aquele pecado, que é uma maneira de você mostrar para Deus que você realmente está arrependido, que você não faz mais isso. Como, por exemplo, a pornografia, né? Se você não faz mais isso, você se arrependeu desse erro, é uma maneira que você tem de demonstrar que você quer o perdão de Deus e que está sendo obediente. E assim Deus te perdoa e vida que segue. Próximo tópico. Ao me esforçar para guardar seus mandamentos, Deus me abençoará. Então, ou seja, Deus ama o esforço. Ele ama o esforço. E é isso que a gente aprende nessa escritura, nesse tópico. Em Jarom Omni, esses dois livros resumidos, versículo 9 e 10. E estando assim preparados para enfrentar os lamanitas, eles não prevaleceram contra nós. Confirmou-se, porém, a palavra do Senhor dita aos nossos pais: Se guardares meus mandamentos, prosperareis na terra. Então, você quer prosperar na terra? Está aqui, ó. A Escritura está falando o que nós precisamos fazer: guardar os mandamentos de Deus. E aconteceu que os profetas do Senhor advertiram o povo de Nefe, conforme a palavra de Deus, de que se não guardasse os mandamentos, mas caíssem em transgressão, seriam eliminados da face da terra. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele povo de Nefe não guardou mais os mandamentos e vamos ver o que aconteceu aqui. E aconteceu que 320 anos se haviam passado e a parte mais iníqua dos nefitas havia sido destruída. Olha só, se afastaram de Deus, começaram a cair em tentação, cometendo pecados, não se arrependendo. Você viu a importância de nós fazermos oração e nos arrepender sempre e guardar os mandamentos? Porque se isso não acontece, está aqui o exemplo do povo nefita, né? Eles foram destruídos aí a parte mais iníqua, porque o Senhor não permitiria, depois de havê-los tirados da terra de Jerusalém e de havê-los guardado e impedido que caíssem nas mãos de seus inimigos. Sim, não permitiria que deixassem de ser confirmadas as palavras que falara a nossos pais, quando disse: Se não guardares os meus mandamentos, não prosperareis na terra. Então, isso já foi falado, né, desde a época que a família de Elei saiu lá de Jerusalém, quando nós estudamos aqui nas aulas anteriores, o Senhor falou e prometeu aqui o que ele disse,
né? Como diz essa escritura. Se você quer prosperar na terra, guarda os mandamentos. E o mesmo ele fala ao contrário: se não guardar os meus mandamentos, não vai prosperar na terra. O Senhor é claro. E aí eu acrescento a escritura Doutrina e Convênios 82:10. O Senhor fala assim: eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Então, o Senhor, ele vai fazer a parte dele se nós fizermos a nossa. Mas se nós não fizermos a nossa parte, o Senhor não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. O Senhor é bem claro nas Escrituras. Basta estudar, aprender, obter conhecimento, ter a sabedoria de aplicar na nossa vida, as Escrituras. Em Jarão Omni, no versículo 7. Portanto, o Senhor visitou-os com grande julgamento, não obstante, preservou os justos e livrou-os das mãos de seus inimigos para que não perecessem. A chuva cai sobre a cabeça de todos. Isso vocês têm que sempre que lembrar. A chuva cai sobre a cabeça de todos. Agora nós vamos viver numa época de guerra. Está entrando aí uma nova terceira guerra mundial. Então, o que acontece? Infelizmente, nós fazemos parte desse mundo aqui, mas se nós guardarmos os mandamentos, fizermos, como diz o conselho aqui do Senhor nas Escrituras, o Senhor vai nos preservar e, principalmente, nós vamos obter paz individual. O mundo pode estar em guerra, mas a paz individual nós podemos ter conosco. O Senhor promete que Ele vai nos preservar, vai nos abençoar. É só guardar os seus mandamentos que Ele nos preserva. Próximo tópico: vinde a Cristo, que é o Santo de Israel. E aconteceu que comecei a envelhecer, e não tendo descendentes, e sabendo ser o rei Benjamim um homem justo diante do Senhor, entregar-lhe-ei, portanto, essas placas, exortando todos os homens a virem a Deus, o Santo de Israel, e acreditarem em profecias, em revelações, e no ministério de anjos, e no dom de línguas, e no dom de interpretação de línguas, e em todas as coisas que são boas. Pois nada há que seja bom que não venha do Senhor, e o que é mal vem do diabo. Então, ou seja, o que é bom vem de Deus, o que é mal, meu amigo, você já sabe que vem do diabo. Então, na dúvida, faz essa pergunta: isso aqui é bom? Se é bom, vem de Deus. Isso aqui é mal? Então você já sabe de onde vem. E aqui fica o exemplo aqui, quando ele fala exortando todos os homens a virem a Deus. E o convite é esse, assim como está aqui na página inicial do meu canal: vinde a Cristo. E agora, meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a ele e ofertai-lhe toda a vossa alma com dádiva, como dádiva, e continuai em jejum e oração, perseverando até o fim, e assim como vive o Senhor, sereis salvos. Então, o convite é esse, meus amigos e meus irmãos: vinde a Cristo, que nós possamos ser instrumento nas mãos de Deus, pregar o Evangelho, assim como eu faço no meu canal aqui já há 4 anos. Eu estou pregando o Evangelho, convidando as pessoas a virem a Cristo, e eu convido você também a convidar mais pessoas a virem a Cristo, a compreender as Escrituras, estudar as Escrituras. Pode ser aqui comigo no canal, pode ser individualmente. Vinde a Cristo, vamos guardar os mandamentos, ir para a igreja, guardar os seus mandamentos e assim prosperar na terra. Então, o convite é feito. Nós, quando sabemos dessas promessas, o que nós precisamos fazer é convidar as pessoas. E eu tenho procurado fazer isso na minha vida. Compartilho o evangelho com pessoas, compartilho o evangelho com os meus amigos, com os meus familiares aqui na internet, convidando as pessoas a virem a Cristo. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, ser instrumento em suas mãos. Próximo tópico, já estou terminando, fica aqui comigo até o final. Deus vai agir por meio de mim à medida que eu seguir sua orientação. Olha só, Deus age por meio de nós, se nós seguirmos os seus conselhos. E para finalizar, a última escritura: o Senhor inspirou Mormon a incluir pequenas placas de Nefe no livro de Mormon, porque Deus sabia que as primeiras 116 páginas traduzidas seriam perdidas. Então, aqui um breve resumo de que houveram 116 páginas do livro de Mormon que foram perdidas, e Deus já sabia que isso ia acontecer. Então, já sabendo que isso ia acontecer, a gente aprende aqui nessa escritura. Vamos ver o que Deus pediu para que fosse feito. Mas eis que eu tomarei estas placas, aí Enos falando,
Eis que tomarei essas placas que contêm estas profecias, as palavras de Mórmon, né? Que contêm essas profecias e revelações e pô-las-ei como o restante de meu registro, porque me são preciosas e sei que serão preciosas para meus irmãos. E faço isto com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado segundo o Espírito do Senhor que está em mim. E agora eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer. Portanto, ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Então, aqui nas palavras de Mormon, a gente aprende que nós não sabemos todas as coisas. O que nós precisamos fazer, Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas se nós seguirmos o Espírito Santo, e é assim que eu tenho procurado agir na minha vida, seguindo os sussurros do Espírito Santo, obedecendo e guardando os mandamentos de Deus, eu faço as coisas, mas muitas vezes sem saber o porquê, sem saber o propósito. Mas Deus sabe o porquê, Deus sabe o propósito. Foi exatamente isso que ele fez, pedindo para que fosse registrado aqui nessas palavras de Mormon, através dessa escritura, que o Senhor sabia desse propósito, que ele sabia que aquelas 116 placas seriam perdidas, e ele pediu para incluir, então, alguns registros aí nas escrituras aí no livro de Mormon. Bom, irmãos, eu acredito que aprendemos bastante nessa aula. Muito obrigado por você estar aqui comigo até o final. Por favor, deixe aqui o seu comentário, sua opinião, é muito importante, me incentiva também. Eu fico muito grato, feliz aí com seus comentários. Compartilhe essa mensagem. Na próxima aula vamos estudar Mosias de 1 a 3. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, por favor, deixe aqui o seu testemunho. Se você não tem um livro de Mórmon ainda e quer ganhar um, clique aqui no comentário abaixo que vai chegar um livro de Mórmon aí na sua casa e assista os vídeos do livro de Mórmon que ajuda aí a enriquecer o nosso conhecimento das Escrituras. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, um forte abraço, até a semana que vem.